Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências. E você sabe, nós estamos sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, nós já estamos entrando no capítulo 2 de Daniel e analisando o misterioso sonho de Nabucodonosor. Qual o significado desse sonho? Como funcionava a prática de interpretar sonhos na época de Daniel? Portanto, não sai daí porque o Evidências está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências, mas antes de entrar no assunto, eu quero oferecer para você um brinde da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. O guia de estudos Evidências, que pode chegar em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Basta você ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121 ou entrar no site biblia.com.br. Você também pode pegar a câmera do seu celular e olhar o QR Code que aparece na sua tela. Aí você preenche o cadastro e em breve o guia de estudos chegará até você. Vamos começar o nosso assunto de hoje. Em certos momentos, a Bíblia fala que Deus usou sonhos para se comunicar com as pessoas. E uma dessas pessoas foi o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Daniel capítulo 2 conta como o profeta interpretou o sonho de Nabucodonosor, no qual Deus forneceu uma visão geral de eventos mundiais nos milênios que estavam por vir. O rei Nabucodonosor governou de 605 a 562 a.C. Ele expandiu extraordinariamente o Império da Babilônia, conquistando Jerusalém e deportando os judeus no processo. Daniel foi um dos deportados de Judá que, juntamente com seus companheiros, recebeu educação no palácio do rei. Quando Deus concedeu a Daniel a sabedoria para interpretar o sonho do rei, eu ainda vou explicar um pouquinho sobre isso, ele lançou uma longa carreira de Daniel como líder político, conselheiro, homem de confiança e até profeta reconhecido em toda a região da Babilônia e depois também na Pérsia. Aliás, algumas semelhanças existem entre a visão religiosa dos persas e dos judeus. Por causa disso, esta semelhança tem chamado a atenção de autores nos últimos tempos. A ideia de muitos especialistas seria a de que a Pérsia influenciou o judaísmo, mas não é impossível supor que tenha sido o contrário. O judaísmo é que exerceu alguma influência, pelo menos em alguns setores da Pérsia, graças ao trabalho do profeta Daniel, que continuou exercendo a sua influência na corte do rei entre os medos e os persas, quando esses invadiram e dominaram a Babilônia. Ou, quem sabe, talvez, numa outra possibilidade, seria apenas a influência de um sobre o outro, ou seja, uma combinação de culturas, uma dialética que teria provocado estas semelhanças que vemos entre a teologia dos judeus e a teologia dos persas. Agora, seja como for, fica válida a hipótese de que Daniel deixou sim um legado profético, tanto no mundo dos babilônios como dos persas. Tanto é assim que alguns intérpretes supõem, com certa razão, que os magos do Oriente que vieram à procura do rei Messias em Jerusalém e depois em Belém eram provavelmente sábios da Pérsia, que tiveram algum contato com as profecias judaicas e alguns oráculos judeus hoje desaparecidos. Afinal de contas, foi por alguma cronologia profética e um sinal profético no céu que eles concluíram que o Messias havia nascido no território de Judá. Agora, voltando a falar de Nabucodonosor, ele era um rei muito supersticioso e também era um rei que sabia como ordenar o cumprimento imediato de sua vontade. Numa noite, Nabucodonosor acordou assustado com um sonho que muito o atormentara. Agora, curiosamente, quando a gente vai ao texto hebraico de Daniel capítulo 2, versículo 1, nós vemos que a palavra sonho aparece no plural sonhos ou halomot. Agora, em Daniel capítulo 2, verso 3, a mesma palavra aparece no singular, um sonho, halom. Então a pergunta que se faz é, Nabucodonosor teve um sonho ou vários sonhos?
Esse assunto já foi explicado de diversas maneiras. Alguns estudiosos consideram que o plural seria uma forma de denotar um singular indefinido, mas pode ser também que ali esteja a descrição de um fluxo de vários sonhos correlacionados, ou talvez até o mesmo sonho repetido várias vezes, em várias noites seguidas, ou quem sabe ainda um único sonho, porém com muitos detalhes. Embora seja difícil bater um martelo sobre alguma hipótese ou saber realmente o que se passou na mente de Nabucodonosor, todas as possibilidades são razoáveis. O fato é que isso não vai interferir muito na sequência dos fatos e na interpretação deles. O que importa aqui é ver como Deus resolveu revelar a este rei da Babilônia algo muito importante sobre o futuro dele e também da humanidade. Mas é aqui que eu faço duas perguntas diante disso. Em primeiro lugar, por que Deus deu um sonho profético a um rei pagão, sendo que ele poderia dar esse sonho para Daniel? Segundo, se era uma revelação de Deus, por que o rei supostamente esqueceu do sonho? Começando por essa última pergunta, eu digo supostamente esqueceu do sonho, porque esse tem sido o entendimento clássico de muitos leitores da Bíblia e muitos estudiosos. Eu explico. É que dependendo da versão bíblica que você estiver lendo, dá a entender que o sonho do rei foi algo esquecido, que o rei esqueceu o sonho. Veja, por exemplo, como está na tradução Almeida Fiel. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Daniel 2, verso 5. Você percebeu? Olha a expressão, o assunto me tem escapado, isso é, eu não consigo retê-lo na memória, eu não consigo saber o que eu sonhei. Agora, outras versões da Bíblia traduzem esse mesmo verso de maneira diferente. Olha, por exemplo, como está na Nova Versão Internacional. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Daniel 2, verso 5. Alguns estudiosos traduzem essa expressão de modo a dar-lhe o significado de a coisa é certa comigo ou a palavra é promulgada por mim. A Revised Standard Version em inglês diz a minha palavra é certa. Essas traduções alternativas são baseadas na suposição de que a palavra aramaica asda seria um adjetivo ao invés de um verbo. Assim consideraram, por exemplo, os tradutores da King James Version e também da Almeida Fiel. Agora, aqueles que traduzem o texto como o assunto me escapou ou se foi de mim, têm o apoio da versão grega da Septuaginta e do judeu Rashi, o mais famoso comentarista judeu da Idade Média. Esta versão dá a entender que Nabucodonosor realmente se esqueceu do sonho. Outros, porém, compreendem que, na verdade, ele apenas ocultou o conteúdo do que ele havia sonhado para testar os seus adivinhos, o que parece, a princípio, um tanto estranho, pois se Nabucodonosor estava angustiado por saber o significado do sonho, por que ele dificultaria o processo de interpretação, escondendo dos magos o que ele havia sonhado? Parece não fazer muito sentido. Agora, seja qual for o significado adotado, não há dúvida sobre o fato que Nabucodonosor era incapaz de saber pelo menos os detalhes a respeito do que ele havia sonhado. É o que temos no capítulo 2, verso 3. Vamos ler? Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Veja, o sonho, ou pelo menos detalhes dele, foram tirados propositadamente da memória do rei para que os sábios não colocassem nele alguma falsa interpretação, alguma opinião particular. E com isto eu posso responder à pergunta do porquê Deus teria feito Nabucodonosor se esquecer do sonho, no todo ou em parte. O propósito de Deus era dar uma oportunidade para que Daniel e seus companheiros não apenas exercessem a sua fé, mas tivessem a chance de pregar para o maior monarca vivo de sua época. É como escreveu alguém: a extremidade dos homens é a oportunidade de Deus agir. Eu concordo com isso, você não acha? Com base nisso,
eu já tenho elementos para sugerir a resposta à primeira pergunta: por que Deus deu um sonho ao rei e não a Daniel? Na verdade, Deus revelara outros detalhes desse sonho também a Daniel, mas agora sim, diretamente ao profeta, conforme você vai ver e vamos estudar aqui nessa série, no capítulo 7 do seu livro. Agora, por enquanto, quem teve essa revelação foi o rei Nabucodonosor. E para isso Deus falou de um jeito, de uma maneira, numa categoria, digamos assim, que o rei pudesse entender. Afinal de contas, numa situação normal, é comum nós sonharmos e esquecermos daquilo que nós sonhamos. Isso acontece todos os dias comigo e com você. Não há nada de extraordinário nisso. Mas para os que viviam naquela época, na corte de Nabucodonosor, aí era diferente. Isso poderia ser uma calamidade política, social ou religiosa. Porque na concepção deles, algum deus, talvez o deus dos sonhos, Zakiko, como eles chamavam, enviou para Nabucodonosor um sonho, provavelmente prevendo o futuro ou dando uma revelação divina do que ocorreria a ele ou ao seu reino. Talvez poderia ser um veredicto sobre o seu reinado. Agora, no entanto, ele se esqueceu disso. Talvez o que Nabucodonosor teve foi uma experiência do que Freud chamaria de recalque no futuro. O que é recalque? É uma preocupação ou um desconforto de pensamento que leva a pessoa simplesmente a apagar da memória aquilo ou afastar da consciência o que tanto o incomoda. Pelo que Daniel dá a entender quando começa a interpretar o sonho do rei, ele estava muito preocupado com o futuro do seu reino quando passou a sonhar a respeito disso. E a angústia foi tão grande que ele, Nabucodonosor, simplesmente jogou tais memórias para o arquivo morto de sua mente, o recalque de Freud. Daí, a experiência acabou sendo de esquecimento. Contudo, embora o recalque leve ao desligamento de certas memórias, isto não significa uma amnésia emocional, ou seja, a preocupação não sumiu apesar do esquecimento do sonho ou dos detalhes a respeito dele. Isto por si só já seria um grande problema, pois sem saber o propósito da suposta revelação divina, como o rei poderia barganhar ou negociar com a divindade que havia lhe trazido aquele sonho? Por exemplo, se fosse algo para mitigar qualquer situação negativa que Babilônia teria, como é que ele poderia agradecer ao Deus por ter trazido aquilo para ele? Se o sonho, por exemplo, também predissesse um desfecho infeliz, como é que ele poderia se preparar para aquele desfecho se ele não se lembrara do sonho? Então, por um lado, ele tinha problemas em não reconhecer, não ter em memória o que ele havia sonhado, porque ele tinha que, de certa forma, se preparar para um presságio ruim ou honrar a Deus em agradecimento pelo sonho que lhe fora dado. Só que ele não lembrava o conteúdo, não podia fazer nenhuma coisa nem outra. Mas aí você deve estar se perguntando, por que Deus usaria algo assim, pagão, para se revelar a alguém? Com uma abordagem desse jeito, Nabucodonosor, devido ao seu background cultural, iria atribuir o sonho a um ídolo ou a um falso deus da Babilônia e não um verdadeiro Deus. Mas é exatamente aí que está a didática da comunicação divina. Eu vou explicar para você. Deus não corrige primeiro o erro para depois se comunicar com o ser humano. Deus vem até nós na condição em que nós estamos. É a sua manifestação que permite corrigir o que está errado. E assim foi com o rei. Ele pensou, a princípio, que seriam os deuses que estavam lhe comunicando algo. E o fracasso dos seus sábios em dar a ele a interpretação dos sonhos era a oportunidade que Deus precisava para trazer Daniel à sua presença e lhe revelar quem de fato estava apresentando para ele o futuro da humanidade e do seu próprio reino. Os estudiosos modernos às vezes referem-se a esse processo de interpretações como adivinhação, uma ciência que recebe o nome de oniromancia. Várias obras babilônicas relatam como os deuses em geral, não apenas o deus dos sonhos, davam revelações aos seres humanos por meio de imagens. Talvez a história mais conhecida seja aquela que relata como o deus Ea enviou um sonho a Atrahasis, o Noé babilônico, ao qual foi predito que um dilúvio exterminaria a humanidade. Ao dar a Atrahasis um sonho como o segredo do futuro dilúvio, os deuses o instruíram a construir um barco
para escapar das águas vindouras. Outro exemplo vem da biblioteca de Assurbanipal. Em meados do 7º século a.C., prestes a avançar contra os elamitas, o rei apelou à noite para a deusa Ishtar, a deusa da batalha. Então o texto assírio diz que um certo vidente deitou-se e teve um sonho sinistro. E ele viu a deusa preparada para a batalha, com seu arco e aljava em pé em audiência com o rei. E ela lhe disse: olha para cima, para travar a batalha. Para onde estou colocando seu rosto, eu avanço. E o vidente ouviu e respondeu: para onde fores, ó rei, a divindade irá contigo. Isso era muito comum no Oriente Médio antigo, e havia falsos intérpretes, é claro, intérpretes de sonhos, como havia falsos profetas por toda a parte. Por isso, o profeta hebreu Jeremias censurou os fiéis do seu tempo, isso lá na primeira metade do 6º século a.C., por consultar feiticeiros e encantadores e sonhadores. Eu vou mostrar isso para você. Vamos olhar na Bíblia Sagrada o que disse Jeremias. Portanto, não deis ouvido aos vossos profetas, adivinhadores, intérpretes de sonhos, médiuns, feiticeiros de toda espécie, que venham aconselhar-vos dizendo: não vos sujeitais ao rei da Babilônia. Jeremias capítulo 27, versículo 9. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso na primeira vez. Afinal de contas, José e Daniel eram também intérpretes de sonhos, mas lembre-se, Deus não está condenando a prática em si, mas a falsificação dela. Afinal de contas, ninguém falsifica algo que não existe. Logo, se há falsos profetas e falsos intérpretes, é porque também há sonhos que são verdadeiros. Agora, é interessante que no caso dos adivinhadores, médiuns e feiticeiros, a situação é diferente. Outros textos da Bíblia são claros em determinar que, diferente do profetismo e da interpretação de sonhos, a prática da adivinhação, da feitiçaria e da mediunidade não tem lugar na lista de métodos usados por Deus para se comunicar com seus filhos. Logo, algumas coisas o diabo inventa, outras ele falsifica. Voltando a falar dos adivinhos da Babilônia, da descoberta de documentos tanto da época do cativeiro quanto da época de Hammurabi, que viveu no século XVIII a.C., tudo indica que os sábios da corte de Nabucodonosor já haviam adotado a maioria dos princípios que encontramos nos textos que estão ali sistematizados no arquivo da biblioteca de Assurbanipal e que hoje você pode ver numa exposição permanente se for até o Museu Britânico em Londres. É que tudo leva a crer que a doutrina de adivinhação de sonhos e outros detalhes a mais, essa doutrina tinha se espalhado por toda a Ásia Ocidental e também era conhecida pelos hebreus. Quer ver um exemplo como isso era conhecido? Veja essa passagem da Bíblia Sagrada. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E ele dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda e a feriu, e caiu, e a transformou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo este arraial. Juízes capítulo 7, versículos 13 e 14. Interessante que qualquer especialista moderno em assiriologia, alguém que ler esse texto, vai se lembrar daquele incidente semelhante da Batalha de Assurbanipal e que eu acabei de mencionar. Assim como aconteceu ao general da Assíria, o exército esgotado de Gideão acampou à noite contra uma multidão de Midian e aí um soldado teve um sonho e o companheiro dele interpretou imediatamente. E como será que os sábios de Nabucodonosor interpretavam os sonhos da Babilônia? Que técnica eles empregavam? Que códigos usariam? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse que aparece aqui no telão é justamente um tablete cuneiforme, um documento babilônico do século XV a.C. Ele traz a interpretação que os caldeus davam dos sonhos. Eu vou mostrar para você uma tradução de parte desse tablete para que você possa ver como possivelmente os sábios da Babilônia faziam para dar interpretação a um sonho de uma pessoa, que códigos eles usavam. Vamos ver como os gestos e a direção dos objetos no sonho interferiam na interpretação. Vamos lá. Esse tablete diz assim, está nas linhas 27 a 29. Se ele,
um personagem do sonho olhar para a direita, seu adversário morrerá. Se ele olhar para a esquerda, seu adversário o vencerá. Se ele olhar para trás, não alcançará seu desejo. Se o olho direito dele fluir, a doença aparecerá. Se seu olho esquerdo fluir, seu coração ficará feliz. Como você vê, esta última interpretação é feita com base no princípio de que um defeito ou qualquer coisa desvantajosa para a direita significa má sorte, e qualquer coisa desvantajosa para o infeliz seria algo também ruim. Agora, a esquerda já significa boa sorte. Na primeira interpretação, temos três ações que são vistas. Todas num sonho, é claro, e todas são baseadas no princípio altamente aceito, ali naquela época, como sendo o leste o sinal de algo bom, feliz, e o oeste, ou o sul, como algo azarado, de mau agouro. Esse documento cuneiforme que eu acabei de mostrar para você agora há pouco, ele é o mais antigo catálogo que nós temos de representação daquilo que os babilônios usavam para interpretar sonhos. E ele nos dá uma dica de como deveria ter sido o exercício daqueles magos de Nabucodonosor. Ele contextualiza, de certa forma, o capítulo 2 de Daniel. E quem presidia o exercício da adivinhação de sonhos era esse Deus, o Deus Shamash, que também era o Deus do Sol, assim como Apolo o era para os gregos. Caso Nabucodonosor revelasse aos sábios o que ele havia sonhado, eles certamente prestariam atenção nesses detalhes que eu acabei de exemplificar e fariam um sacrifício a esse Deus, ao Deus Shamash, para ajudá-los na interpretação, algum tipo de interpretação que acalmasse o rei. Os praticantes da adivinhação acreditavam que deuses, sobre-humanos, é claro, revelavam o futuro aos treinados. E, para ler, eles deveriam interpretar ou saber interpretar certos sinais e presságios, os quais, diziam eles, seriam comunicados de diversas maneiras. Por fenômenos celestiais, a posição e movimento dos astros e planetas, eclipses, meteoros, por forças físicas terrestres, como vento, tempestades, fogo, pelo comportamento das criaturas, uivo de um cão, de um lobo, pelo voo das aves, pelo movimento das serpentes. Eles também eram atentos aos padrões das folhas de ervas mergulhadas numa chávena de chá, a direção tomada por flechas quando caíam e, finalmente, pela aparência de órgãos internos de animais sacrificados, especialmente o fígado, o pulmão e as entranhas. Eu vou colocar aqui para você na tela uma imagem disso. Esse objeto aqui é um objeto babilônico original. É um modelo de argila de um fígado de ovelha feito para ser uma espécie de livro-texto para alunos que estavam aprendendo a interpretar sonhos. Esse objeto está hoje exposto no Museu Britânico e ele foi encontrado justamente nas ruínas do palácio de Nabucodonosor, na Babilônia. Provavelmente ele era usado, como eu falei, para instruir alunos. Então, os alunos aprendiam em cada um desses buraquinhos aqui, que eles tinham que marcar com um pedacinho de madeira, qual era a parte da entranha do animal que tinha referência com determinado significado num sonho que alguém queria decifrar. Assim sendo, a decisão de Nabucodonosor em atacar Jerusalém, por exemplo, só foi feita depois que os recursos a essa técnica de adivinhação foram tomados. Quer ver na Bíblia? Eu vou ler com vocês um texto aqui que ilustra isso. Ezequiel, capítulo 21, versículos 21 e 22. O profeta diz: porque o rei da Babilônia irá parar na bifurcação, na entrada dos dois caminhos para fazer adivinhações, sacudirá as flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado de um animal. Na sua mão direita estará a adivinhação sobre Jerusalém. Você percebeu? Examinar o fígado em busca de um presságio se baseava na crença de que toda a vitalidade, emoção e afeição se centralizavam neste órgão. Aliás, foi por isso que um grande número de modelos de argila de fígados, como este, foram encontrados na Babilônia. Aliás, todos eles eram uma forma de garantir a interpretação de presságios, além, é claro, de terem juntos textos cuneiformes usados pelos especialistas em adivinhação que eram passados para os seus alunos.
Agora, seja como for, o assunto não era tema de nenhuma legislação específica. Contudo, o caráter premonitório de certos sonhos foi claramente reconhecido na Bíblia. E a crença de que Deus poderia usar sonhos para instruir um indivíduo a respeito de algo no futuro tem sim respaldo escriturístico. Isso está de acordo com a palavra de Deus, mas não significa agora que vamos dar crédito a todo e qualquer sonho ou virar apenas intérpretes de sonhos assim de uma maneira pueril e barata. O que nós temos aqui é uma possibilidade de comunicação de Deus através de sonhos, mas não devemos correr o risco de banalizar o fenômeno, acreditando que qualquer sonho seria um sinal divino, um anúncio para alguma coisa, tá bem? Ainda comentando sobre isso, de acordo com o Talmud babilônico, um documento judeu do início ali da Idade Média, no período romano havia pelo menos 24 intérpretes de sonhos que eram rabinos, e todos eles exerciam a sua prática em Jerusalém, e o pior, cobravam por isso. Agora é difícil saber se Deus apoiava ou não essa prática. Eu presumo que não. O rei da Babilônia, então, chamou seus magos para interpretar o sonho, ou melhor, o seu pesadelo. Este era o procedimento padrão daquela época. No entanto, ele acrescentou um requisito no procedimento. O requisito está aqui. Vou ler na Bíblia para você. Daniel capítulo 2, verso 5. Diga-me qual foi o meu sonho e interprete-o. Portanto, não apenas os sábios reais teriam de fornecer a interpretação do sonho, mas também recontar ao rei o que ele havia sonhado. A coisa começou a complicar. A pena para o fracasso era a morte, não somente deles, mas de todo mago, feiticeiro, astrólogo, todos aqueles que trabalhassem no reino deveriam ser executados. Os magos, então, ficaram preocupados e disseram: o que o rei pede é muito difícil, ninguém pode revelá-lo ao rei senão os deuses, e eles não moram com o homem. Isso está em Daniel capítulo 2, versículo 11. Quando Daniel ouviu isto, ele estava determinado a provar o poder do Deus verdadeiro ao rei Nabucodonosor. E não é que Deus deu a vitória sobre Daniel, revelando-lhe o sonho e a interpretação do sonho do rei? No próximo programa Evidências, nós vamos continuar contando essa história e você verá o conteúdo e o significado desse sonho. Portanto, não perca o nosso encontro semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. Um abraço e até lá!